Quando nós não estamos em Deus, ou quando nós nos deixamos levar pelos barulhos que vão acontecendo da minoria e não da maioria, nós nos deixamos levar pelos barulhos dessa minoria. Aí vamos dizer que todo mundo pensa desse jeito. Alguns valores que muitas vezes tem tanta gente que quer arrancar, mas são valores imutáveis. Por mais que se tire valores, por mais que se tire nomes, por mais que se tire coisas que são naturais, são imutáveis. Por exemplo, o valor da família. Tem gente que quer destruir a própria família, mas a família é um valor imutável que não muda. É um valor que ninguém pode tirar. E o que significa quando Jesus diz aqui, quem me ama observa os meus mandamentos? Quem ama a Deus não se deixa levar por tendências. Quem ama a Deus não se deixa levar por minoria que fazem um barulho. Não se deixa levar por minorias que fazem escândalos. E por que muitos católicos se deixam levar por esses escândalos? Porque ouvem esses escândalos. E muitas vezes nós somos católicos mornos, lights, daites ou sei lá o quê, que se deixa levar pela minoria, que é uma tendência, a tendência que é contra a família, a tendência que é contra a natureza humana, a tendência que é contra os valores da vida. Essas tendências que são provas de pessoas que não amam a Deus, mas não amam porque não conhecem. E nós não vamos pegar agora a espada, nós não vamos agora pegar a arma, nós não vamos pegar a palavra de Deus, porque se essas pessoas tendenciosas levam tantos católicos nas tendências que inventam, é porque nós católicos não temos a nossa arma na mão, nós católicos nem mesmo conhecemos as nossas armas. Nós não vamos para a luta, para as ruas, para nos juntarmos a eles. Nós vamos com a palavra de Deus. Mas como é que eu vou com a palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Como é que eu posso defender um valor se eu não acredito nesse valor? Porque quando um contravalor bate na minha porta, o negócio fica complicado, padre. Querem destruir a família? Sim. Não, mas isso está muito longe. Não está tão longe, não. Está mais perto do que você imagina. Querem destruir a vida humana, querem destruir a natureza homem, a natureza mulher, e muitos de nós pensamos que está longe. Não está, não. Ou às vezes vamos nos acostumando com as tendências, com a tendência de uma minoria, com a tendência de um ou outro que sabe articular todas as coisas e que estão justamente indo contra Jesus, o que Jesus está dizendo. Amar Jesus significa observar os seus mandamentos. Amar Jesus significa obedecê-lo. Amar Jesus significa obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são contra a nossa natureza humana. Pelo contrário, o cristianismo é a única religião completamente humana, porque o Verbo de Deus se fez carne. Nenhuma religião pode dizer que Deus se fez carne, que Deus se fez gente, para nos mostrar. Ninguém tem essa petulância de dizer. E nós não temos uma petulância, nós temos uma verdade com V maiúsculo. E dizemos que Jesus verdadeiramente é Deus e verdadeiramente é homem. É pessoa, Ele se encarnou para nos mostrar, para mostrar a cada um de nós como deveríamos viver. Se Ele que foi Deus mostrou que na vida humana ninguém mexe, quem somos nós para querermos fazermos mutações na pessoa humana? Hein, senhores católicos? Quem ama a minha palavra e observa os meus mandamentos será amado por Deus. Eu virei com o Pai e farei habitação nele. Farei morada nele. E como é que a gente não se liga para essas coisas? Sabe por quê? Com todo respeito, nós somos cristãos frouxos.
que estamos muito bem acomodados, porque Deus tem falado comigo, Deus tem providenciado o pãozinho de cada dia, Deus tem feito tudo isso. Mas você, neste momento, pode ser uma minoria de milhares de pessoas que estão passando fome da palavra de Deus. E o que é que você está fazendo? Quem ama a minha palavra, observa a minha palavra, coloca em prática. E onde foi que na palavra de Deus alguma coisa foi escrita contra a vida? Se a palavra de Deus tivesse alguma coisa contra a família humana, por exemplo, Jesus poderia ter vindo, caído como um raio e ter nascido da terra. Mas ele quis nascer de uma mulher. Ele quis nascer no seio de uma família, para provar que toda pessoa humana há a necessidade da figura do pai e a necessidade da figura da mãe, porque isso causa um trauma que ninguém pode compreender o tamanho desse trauma se não existe essas duas figuras. E o que é que você, católico, está fazendo? Não, é assim mesmo. É o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo que nós estamos vivendo da minoria que gritam. E nós que deveríamos ser a maioria, estamos quietos, mornos, calados, tranquilos. Repito, não é para você ir com as armas na mão, é para você ir com a palavra de Deus na vida, no testemunho, e não aceitar tudo que nos dizem. Porque se essas pessoas estão fazendo isso, é porque eles não conhecem Jesus Cristo ainda. E o cristão que não testemunha na sua própria vida Jesus Cristo, nunca será alguém que anuncia. Porque não, padre, mas eu não sei falar. Padre, mas eu não sei falar bem, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Ótimo, viva! Mas para viver, conheça. Nós não sabemos o que está sendo feito à nossa volta. Quantas e quantas coisas estão feitas sorrateiramente contra isso que Jesus está falando. Quem me ama, observa a minha palavra. Quem me ama é amado pelo Pai. São pessoas carentes de amor. Porque não amam a Deus, não se sentem amados por Deus. Não porque Deus não ama essas pessoas, ou não porque Deus só ama com uma condição: se você me amar, eu te amo. Não. Se eu não me abro para amar, eu nunca vou sentir o amor de Deus. Então todas essas coisas que estão sendo feitas são sinais de pessoas extremamente carentes. Então, senhor cristão, como Tertuliano dizia, vejam como se amam. Sabe o maior testemunho que você pode dar? É o amor. Porque o amor une e o amor fortalece, como o da santa que hoje nós estamos celebrando, Santa Catarina de Sena. Mulher simples, que vai para a vida contemplativa no mosteiro, mas foi capaz de falar para o Papa que estava em Avignon, na França, de falar: o seu lugar não é aqui, o seu lugar é em Roma. Imagina que petulância dessa mulher. Petulância não, mas imagina que força dessa mulher da palavra de Deus, que disse para o Papa: o seu lugar não é aqui, o seu lugar é em Roma, volte. E o Papa voltou. Se essa mulher, com a força da palavra de Deus, disse ao Papa isso, o representante de Cristo, o odor de Cristo no mundo, se nós cristãos tivéssemos pelo menos um pouquinho, o que nós faríamos no mundo? E o que nós devemos anunciar? Aquilo que nós ouvimos na primeira leitura. Primeira leitura Paulo e Barnabé vão evangelizar, vão em vários lugares, vão levar a palavra de Deus e são confundidos com deuses. Porque começaram a fazer milagres, começaram a falar bonitas palavras. Quantos de nós vamos muitas vezes apenas buscar palavras bonitas? Mas que aquela palavra bate apenas no nosso coração e faz assim, não entra, não penetra. Nossa, que palavras bonitas, que coisa linda,
O que ele falou? Não sei, mas foi tão bonito. Mas diga pelo menos, não sei, mas foi tão assim profundo, foi tão profundo que você não consegue chegar lá. Foram confundidos Paulo e Barnabé com ídolos, com deuses. E Paulo diz claramente, nós somos homens como vocês. Para dizer, nós somos fracos como vocês. Qual ídolo que você tem? Qual ídolo que você tem? Ídolos tantos que se aparecem hoje de ideologias, de salvadores do mundo, de salvadores da pátria, de defensores disso, defensores daquilo. A liturgia está dizendo que o defensor é um, é o Espírito Santo. Que o salvador da pátria ou do mundo é um, é Jesus Cristo. E os dois são enviados a nós por quem um ama, o próprio Deus Pai. Qual ídolo você tem feito? Ou a quem você tem colocado e se submetido durante toda a tua vida? O ídolo paz construída pelos homens? O ídolo dinheiro? O ídolo poder? Que ídolo você tem vivido, construído? Uma coisa eu digo a você para nós encerrarmos. A mesma palavra que Paulo disse, eu digo a mim e a você, para deixarmos os ídolos e para termos apenas Deus como Senhor, o meu coração, o seu coração, não pode estar dividido entre fazer a vontade do mundo e fazer a vontade de Deus. Porque quem ama a Deus segue os mandamentos dele. E os mandamentos de Deus são os valores que ele colocou no coração de cada um, inclusive daqueles que vão contra esses mesmos valores.